Esse vídeo possui spoiler, então se você ainda não assistiu o anime, recomendo que você vá lá, veja e volte aqui outra hora. Caso contrário, é por sua conta e risco. Dito isso, aproveitem. Em 20 de maio de 2004, lança um anime que foi dirigido pelo diretor Shinichiro Watanabe. Exatamente, o mesmo criador de Cowboy Bebop. Nele, três protagonistas vagam pelo Japão, em busca de um homem com um cheiro de girassóis. Acho familiar? Bom, hoje estaremos falando sobre uma das minhas obras favoritas, que foi capaz de unir não somente samurais com hip hop, mas tornou a série um espetáculo, com seus temas anacrônicos. Esse é Samurai Champloo. O início de Samurai Champloo é surpreendentemente direto. Mugen, um simples andarilho sem destino claro, adentra por coincidência o estabelecimento onde Kazumi Fu trabalha. Sem dinheiro, oferece um acordo simples: livrar o estabelecimento daqueles que perturbavam o local em troca de alguns bolinhos. Entre os perturbadores estava o filho do governador e seus capangas. Fu, inicialmente, recusa. Contudo, ao tropeçar, ela derrama chá sobre o filho do governador. A resposta de poder é imediata e brutal. Como compensação pelo erro, ele exige 1 ou 2 dedos. Diante dessa ameaça, Fu decide aceitar o acordo de Mugen, que não somente pela sua personalidade arrogante e hostil a certas situações, decide lutar. Logo, a cena corta e vemos Jin em uma rua cheia de pessoas, enquanto observa o governador humilhando um cidadão. Ele decide intervir na situação, questionando se foi para isso que aqueles homens que eram guarda-costas tinham apurado em anos suas habilidades: assediar e matar um simples sujeito. Quanta honra! Para em seguida empunhar sua espada e matar aqueles homens que serviam ao governador. As duas cenas se mesclam. Jin e Mugen partilham de uma ótica distante, mas isso é apenas o começo. Logo após alguns acontecimentos que ocorrem no primeiro episódio, Fu faz com que esses dois aceitem ajudar ela a encontrar um homem com o cheiro de girassóis. O existencialismo presente em Samurai Champloo é bastante profundo e íntimo. Ele não apenas acompanha a narrativa até o final da série, mas continua existindo mesmo após o encerramento da história, deixando o espectador uma sensação inevitável de "e agora?". O autor constrói uma narrativa que apresenta três fortes conceitos filosóficos. Um deles é a angústia da liberdade, ideia que foi discutida por Kierkegaard no livro O Conceito da Angústia. Angústia essa que não é comunicada apenas através da personalidade dos personagens. Ela também se encontra na forma como eles são escritos. Um exemplo claro disso é Mugen, um bandido que vive completamente à margem daquela sociedade. Alguém que nunca encontrou o verdadeiro acolhimento ou pertencimento, sem um propósito claro. Ele transita entre a arrogância e a intolerância contra aqueles que o desprezam, mas ao mesmo tempo, Mugen representa algo ainda mais profundo, uma liberdade que ultrapassa qualquer limite. Ele rejeita regras, tradições e códigos morais, vivendo exclusivamente segundo seus próprios impulsos. Essa postura lembra a filosofia de Friedrich Nietzsche, que defendia a criação de valores próprios em obras como Assim Falou Zaratustra. Diante da angústia da existência, Mugen não busca respostas. Na verdade, ele simplesmente abraça uma liberdade quase que total. E para entendermos mais sobre o personagem, é preciso compreender que Mugen é um jovem marcado por uma hostilidade de um mundo cruel. Sua aversão aos governantes não nasce de um discurso político elaborado, mas sim de uma experiência crua de uma realidade que foi marcada pelo desprezo humano. Torna-se notável o poder que o ambiente possui sobre nossas influências, maneiras de agir e sobre a forma como nos portamos. Para Mugen, que veio das distantes ilhas de Ryukyu, um local na qual a marginalidade era extremamente presente e que cresceu entre pobreza extrema, abandono social e violência cotidiana, isso não seria diferente. Na verdade, para ele, o poder sempre se manifestou como opressão ou indiferença, e o caos que carrega em seus gestos e em sua forma de lutar não é apenas uma característica estética, mas também uma resposta existencial à estrutura do mundo que o moldou. Sua realidade, que foi marcada por uma constante indiferença, revela um sujeito que busca preservar aquilo que para si ainda é importante. Pequenos gestos de afeto. Esses gestos que o personagem demonstra ao longo da obra são marcados muito mais por sua presença física e por ações do que por palavras, pois para um homem que acredita não ter nada a perder, já que o único frescor de possuir algo ainda lhe parece finito, vai contrastar diretamente com o significado de seu nome.
Em contraste quase irônico, conhecemos Jin. Jin encarna o vestígio de uma ordem antiga. Ele se aproxima da imagem clássica do samurai disciplinado, que é guiado pelo Bushido, chamado Caminho do Guerreiro, um código ético que coloca honra, dever e retidão em um delicado limiar entre dignidade e a morte. No entanto, esse ideal não o salvou do destino complexo. Ao ser forçado a matar o próprio mestre, Jin rompe com a estrutura que lhe dava identidade. A partir desse momento, ele se torna um Ronin, um samurai sem senhor, e portanto, sem lugar definido na ordem social. Sua jornada, que agora não se prende a dogmas de uma estrutura, se convence em uma busca silenciosa por sentido. O segundo conceito filosófico que está presente na obra aparece na trajetória de Jin. Diferente de Mugen, que abraça uma liberdade absoluta, impulsiva e sem códigos definidos, Jin carrega o peso de uma responsabilidade individual e profunda. Após matar seu próprio mestre e ser forçado a fugir, ele passa a existir sob a sombra dessa ação, carregando consigo uma culpa que redefine sua própria identidade. Se observarmos a estrutura que sustenta esse personagem, percebemos que Jin possui uma vida previamente organizada por um sistema claro, disciplina, tradição e propósito dentro da hierarquia do mundo samurai. No entanto, esse caminho se rompe de forma abrupta. Esse rompimento representa a primeira grande ruptura existencial de sua vida. Essa consequência conversa com ideologias de Jean-Paul Sartre, de que o ser humano não possui uma essência antes da existência. Ao matar seu mestre, Jin destrói a identidade que a sociedade havia dado a ele. A partir deste momento, Jin deixa de ser apenas um samurai inserido em um sistema de valores e passa a ser um indivíduo isolado diante da própria existência. É como se fosse lançado em um túnel existencial, onde sua identidade já não é mais determinada por tradição ou dever, mas pelas consequências de suas próprias escolhas. Porém, Jin não abandona completamente os valores de um samurai, que antes eram impostos por uma tradição, agora eram escolha. O conceito disso pode ser visto em citações de Albert Camus, a qual o autor cita que o homem pode viver com dignidade, mesmo em um mundo sem respostas definitivas. Para a obra, isso forma um contraste filosófico entre liberdade instintiva e consciência moral, enquanto que em um a consciência cria um peso moral, para o outro, sua moralidade é o que resta enquanto vivo, não se deixando levar por posição alheia perante tal. O terceiro conceito filosófico se constrói no significado criado por Fu. Ela, em Samurai Champloo, é, na verdade, o eixo central de toda a narrativa, mesmo que muitas vezes o destaque pareça estar nas lutas de Mugen ou na postura séria de Jin. Kazumi Fu é uma jovem que viaja pelo Japão feudal em busca de um homem conhecido como o Samurai que cheira gerações, que mais tarde descobrimos que esse sujeito era, na verdade, seu próprio pai, um samurai cristão, algo proibido e perseguido pelo governo japonês da época, e por isso ele foi forçado a fugir, logo abandonando a família. A mãe de Fu acabou falecendo, e isso fez com que ela crescesse praticamente sozinha, o que a coloca em uma posição muito semelhante a de Mugen e Jin, já que todos os três são, de certa forma, pessoas sem lugar no mundo, pertencentes a um sentido quase que imperceptível naquele cenário. O que diferencia Fu dos outros dois personagens é a maneira como ela reage ao sofrimento e à solidão. Enquanto que Mugen se torna violento, impulsivo e vive como um animal livre tentando sobreviver, e Jin se torna disciplinado, silencioso e preso a uma ideia de honra e culpa pelo seu passado, Fu continua acreditando em algo. Ela não é mais forte, nem a mais habilidosa, mas é ela quem dá propósito à viagem. Sem Fu, Mugen e Jin provavelmente teriam se matado no primeiro encontro, ou teriam seguido caminhos completamente diferentes. Ela, na verdade, funciona como elo humano entre esses dois extremos, o caos de Mugen e a ordem de Jin. Como mencionado anteriormente, ela funciona como o núcleo que interliga essas duas vertentes. Ao pedir que Mugen e Jin a ajudem a encontrar o samurai que cheira gerações, Fu acaba criando um pequeno sentido na vida de dois homens que, naquele momento da história, se encontram completamente deslocados, tanto de um propósito pessoal quanto de um lugar no mundo. O psiquiatra Viktor Frankl, no livro Em Busca de Sentido, afirma que o ser humano pode suportar quase qualquer circunstância desde que tenha um porquê. De maneira indireta, essa pequena pista, a busca pelo samurai dos girassóis, traz à tona um novo significado para a vida dos três personagens, uma direção, ainda que incerta. Nesse sentido, Fu passa a representar algo maior do que apenas um personagem da narrativa. Ela se torna o propósito. Esse conceito aparece frequentemente na construção de personagens na literatura e na filosofia. O próprio Carl Jung aborda algo semelhante através da teoria dos arquétipos descritas em obras, como os arquétipos e o inconsciente coletivo. Para Jung, os arquétipos são estruturas universais da psique humana que aparecem em histórias e mitologias ao longo da história, manifestando figuras recorrentes como o sábio, o
guerreiro, o inocente, o rebelde, etc. Essas figuras não representam apenas personagens narrativos, mas formas simbólicas de experiências humanas. Elas funcionam como forças psicológicas que organizam a maneira como interpretamos o mundo, enfrentamos conflitos e buscamos significados para a própria existência. Dentro dessa perspectiva, é possível enxergar Fu como um arquétipo do buscador, aquele que move a narrativa através da procura por algo que ainda não foi encontrado. Sua jornada representa um impulso profundamente humano, a necessidade de buscar sentido. Essa ideia também dialoga com o pensamento de Albert Camus, que argumentava que o universo pode não oferecer um significado definitivo para a vida. Ainda assim, o ser humano continua existindo, em constante busca por esse sentido. Assim, em Samurai Champloo, a jornada de Fu não apenas conduz a narrativa, mas cria um propósito compartilhado entre esses três personagens, que antes disso vagavam em direções completamente distintas. 아니야 먼저 꼈어 지금. 私、この国で日本人として生きてゆこう思ったよ。 A trilha sonora em Samurai Champloo ela é totalmente voltada ao hip hop, desde a sua abertura, soundtrack ou até a sua própria engine. Porém, não se trata de uma estética apenas, na verdade, ela é parte da estrutura do anime. Vamos ver isso em comportamentos, roupas, edição, ritmo e até na filosofia da obra. Assim como foi feito em Cowboy Bebop, onde suas lutas se mesclam com a trilha sonora, em Samurai Champloo isso não seria diferente. Mugen, como já citado antes, não é tão experiente com a espada quanto um samurai, e a partir disso, utiliza-se do ambiente e de movimentos a seu favor como um breakdance, incorporando dentro da série um espectro real do que é o hip hop. A trilha sonora foi composta por Nujabes e adiciona dentro do gênero qual ele é derivado, o hip hop, um jazz, um lo-fi, um boom bap e o próprio soul. O hip hop, desde seu nascimento, aborda uma forma de expressão da realidade das pessoas marginalizadas, um estilo de vida frenético e até deslocado, ou seja, um movimento cultural e social. E além disso, casa tematicamente com o contexto de vida do Mugen. A trilha sonora vai além de expressão momentânea ou somente estética. Ela é, antes de tudo, vida. E se tem um autor que sabe falar de vida, esse alguém é Nujabes. Se você quiser um vídeo sobre a vida de Nujabes, que é um dos meus DJs favoritos e pra mim é uma das pessoas mais importantes na minha vida, só deixa nos comentários que eu vou estar trazendo. No mais é isso. Obrigado, Nujabes. なんだったんだよこの旅は。じゃあね、またいつか。 Como último ato, cada personagem se despede e volta a seguir sua própria realidade e existência. Nesse exato momento, a narrativa constrói um novo paradigma. Existe uma liberdade após o sentido? O diretor Shinichiro Watanabe propõe uma releitura dessa liberdade. O caminho percorrido não apenas transforma os personagens, mas vai criar neles novas experiências para Mugen, Jin e Fu. Além disso, vai provocar também uma reflexão em quem está assistindo. A jornada compartilhada mostra que mesmo quando um propósito desaparece, a vida permanece, aberta a novas possibilidades. O sentido da caminhada não estava apenas no destino final, mas nas experiências construídas ao longo do percurso. Talvez por isso, o final de Samurai Champloo deixe no ar uma sensação estranha, quase uma pergunta silenciosa. E então, acabou? Mas talvez essa não seja a pergunta correta, porque no fundo, por trás da estética hip-hop e das lutas de espada, Samurai Champloo está tentando responder algo ainda mais profundo. Se o sentido da jornada chega ao fim, isso significa que a história acabou ou significa apenas que agora cada um precisa descobrir o próprio caminho? Rapaziada, essa foi minha leitura do anime e com um pouco de embasamento filosófico, tentando trazer uma ideia um pouco da hora para vocês que acompanham esse canal. No mais, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado e aprendido algumas coisas, assim como eu também aprendi revendo o anime e trazendo esses conceitos novos que antes eu não tinha percebido. No mais é isso, muito obrigado e falou!